Bom dia. Hoje o tema vai ser relacionado aos programas de suplementação de micronutrientes, né? Que dentro dessa disciplina é o coração, né? Junto com a aula da semana que vem, que é os programas de atenção à alimentação infantil. Os programas de suplementação do Brasil nasceram de uma necessidade dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição de atender esse público-alvo, crianças menores de 5 anos, para que elas não desenvolvam, né, as carências nutricionais específicas mais comuns da idade que nós vamos debater hoje, tá? Especificamente, o programa, ele trabalha muito com a suplementação de vitamina A, ferro, e nós temos hoje programas voltados para as escolas, tá? Que são suplementações direcionadas dentro das escolas. Que vocês também vão ver um pouco esse trabalho, né, de educação e promoção de saúde e também prevenção de doenças no estágio, no CEMEI, né? No Brasil, em 2006, foi demonstrado que entre as crianças menores de 5 anos, 20,9% tinha algum tipo de anemia e 17,4% deficiência de vitamina A. Por ainda ser duas doenças muito prevalentes, né, mesmo esse dado sendo de 2006, ainda é relevante, então, tratar desses dois temas no que diz respeito à suplementação. Se é muito prevalente, por isso que a gente sempre tem que debater dados, né, numéricos. Se é muito prevalente, é relevante estar tratando. Então, é relevante nós, nutricionistas, estarem trabalhando e se preocupando com essas duas carências nutricionais na atenção clínica, tá? As carências de micronutrientes, então, fazem parte ainda desse processo de transição epidemiológica no nutricional. Hoje, a desnutrição ainda é um problema relevante. Sabemos que a obesidade é o maior problema, né, hoje de combate de interesse nutricional. Mas nesse público específico, né, de menores de 5 anos, nós temos que o impacto da desnutrição hoje é ainda maior, tá? Essa desnutrição, ela faz com que as crianças desenvolvam uma série de carências por não estarem se alimentando adequadamente. Quais os principais problemas aqui? Desmame precoce e introdução inadequada de alimentos, tá? Nesse sentido aqui, quando a gente fala de desnutrição, então, nós temos esses dois problemas associados, tá? Há crianças que não se alimentam até os 6 meses de vida exclusivamente do leite materno e preferencialmente, né, essa alimentação indo até os 2 anos, porém com uma introdução alimentar adequada, o que não ocorre, né? Dentro desse processo de transição, a ocorrência já desde cedo de alimentos prontos, processados, né, prontos para o consumo já nessa faixa etária, faz com que esse paciente, que é a criança, né, ou fique desnutrido, ou faça aumentar as taxas de obesidade também, tá? Lembrando, né, eu gosto muito desse tema e é ainda muito relevante falar sobre ele, principalmente quando fala de carência de micronutrientes, que é a fome oculta, tá? Mesmo crianças que aparentemente são obesas e deveriam ser, né, supernutridas, sabe-se que não temos o excesso de nutrientes. Muitas das vezes nós temos a deficiência, tá? Por não estar se alimentando de um aporte adequado de nutrientes, por não ter uma alimentação quantitativamente e qualitativamente de qualidade, tá? Aqui sabe-se que uma das principais justificativas para o aumento da obesidade em crianças menores de 5 anos é a alimentação rica em carboidratos refinados, tá? Que é uma preferência. Sabe-se que desde a concepção, né, toda essa questão do líquido amniótico, a criança já nasce com esse paladar mais voltado para o doce, e esse incentivo, né, de consumo de alimentos refinados, se ocorrer, faz com que, então, ocorra, consequentemente, a fome oculta, tá? Que é carência de diferentes micronutrientes, mas sabe-se, né, que os mais prevalentes são ferro e também, né, a questão da vitamina A. A ingestão insuficiente, então, gera carência que reflete diretamente na inadequação do estado nutricional dessas crianças. Porém, gente, carência nutricional não é fácil de ser detectada, é um processo crônico, tá? Então, muitas das vezes, a pessoa não manifesta nenhum sinal clínico da doença e quando eu vou analisar exame bioquímico, também não se manifesta. Primeiro, exame bioquímico, ele nunca deve ser analisado isoladamente, né? Eu tenho que comparar com outros indicadores, como antropométricos e nutricionais de consumo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a anemia, que provoca muita fadiga, né, cansaço. Esse paciente nem desenvolve essa fadiga e cansaço,
mas já pode ter instalado o processo de anemia, porque cronicamente demora até meses, tá? Para manifestar sinais clínicos e principalmente para alterar exame bioquímico. Por isso que avaliar essa anemia ou avaliar essa carência nutricional, associando diferentes indicadores, é tão importante. Por uma adequada anamnese, né, nutricional, clínica, associação de diferentes, por exemplo, recordatórios 24 horas, eu posso verificar que o consumo está inadequado já por um tempo e que esse paciente está em risco. Por quê? Eu não consegui comprovar por exame bioquímico, então eu falo que ele está em risco para desenvolver o problema. Nesse sentido, eu já posso já começar um processo de suplementação, tá? O problema, então, em identificar essas carências, faz com que, normalmente, a deficiência seja detectada tardiamente. Consequentemente, né, fica mais difícil a sua reversão e impacta nesse grupo no desenvolvimento cognitivo e intelectual. O primeiro ano, né, de vida de uma criança é importante porque ele marca, além das experiências nutricionais, de preferências, gostos, né, a vida futura no que diz respeito à formação neuronal, formação de sistema nervoso e principalmente formação cognitiva e intelectual. Porque sabe-se, né, que essas primeiras experiências sendo mais saudáveis, com a introdução alimentar adequada e principalmente com o aleitamento materno, faz com que essa criança não desenvolva essas carências, né, e consequentemente, né, tenha um melhor desenvolvimento. Nesse sentido, gente, a política, ela se preocupa em fazer com que eu tenha, além de ser uma população saudável, né, de ter futuramente uma população saudável, eu tenho um crescimento também de aspectos cognitivos, intelectuais, produtivos, econômicos dessa população. Porque hoje a criança futuramente vai ser o meu trabalhador, né? E, consequentemente, vai estar movendo a economia do país, tá? Aqui eu chamo atenção nesses nutrientes chaves que o programa aborda, né? Porque são eles que estão envolvidos nesse processo de desenvolvimento. Quando eu falo que as consequências são irreversíveis, eu chamo atenção para vocês, e da dificuldade do tratamento, eu chamo atenção para vocês, por exemplo, o caso da anemia, tá? Por ferro. Anemia por ferro, ela pode chegar a um ponto que é necessário transfusão sanguínea, ou até mesmo desenvolve a leucemia, tá? Que influencia em todo esse sistema hematopoético, né? De formação de células vermelhas sanguíneas. Então, fica mais difícil a reversão desse problema, que no início era simples, né? Então, esse paciente, abaixo de 5 anos, começou com uma fadiga, com cansaço, com palidez de mucosa, e em seguida ele já começou a desenvolver sinais crônicos, chegando até a necessidade de uma transfusão sanguínea ou até mesmo um transplante de medula, tá? Então, sim, deve ser detectada precocemente esses sinais clínicos, levando em conta diferentes fatores e acompanhando esse paciente para que não chegue a um ponto de que essa cronicidade leve a problemas mais sérios, tá? O programa, então, ele aborda, vou começar pela vitamina A, tá? Lembrando um pouquinho aí que a vitamina A está relacionado aos processos visuais, atuando de maneira expressiva, né, no crescimento, desenvolvimento e também no desenvolvimento intelectual dentro do sistema nervoso central. A vitamina A não é só importante, gente, para a visão, ela é importante também para a integridade de mucosa, desenvolvimento adequado de anexos, tá? Além desse crescimento adequado do sistema nervoso central. As principais fontes de vitamina A são os alimentos fontes de carotenoide, então, que são aqueles alimentos alaranjados, avermelhados, amarelados. Eu sempre gosto de fazer associação. Então, é só lembrar que o A está envolvido com a cor, então, amarela, alaranjada, avermelhada, tá? Os principais alimentos fonte, então, fígado, ovos, né, principalmente a gema de ovo, e óleo de fígado de bacalhau. Porém, aí todas as frutas, né, também estão envolvidas nesse processo. A cegueira noturna é uma das principais deficiências associadas à vitamina A, e também esse ressecamento do olho, que é a xeroftalmia. Além disso, a gente tem já manchas pela pele que podem estar associadas a essa deficiência, ou até mesmo a escamação, que é a hiperqueratose folicular. Oi. Eu não sei, eu acho que não sei se é a minha imagem, mas não está aparecendo o slide.
Mais alguém que não está aparecendo no slide? Tá embaçado. Para mim tá normal. Pra mim tá normal. Deve ser alguma coisa da sua conexão, Sara. Então, se você quiser, vai lá no Ava, né? Baixa, você fica acompanhando. Ah, tá bom. Aí entra de novo, eu fiz assim. Semana passada aconteceu isso também com uma aluna só. É a conexão. Sara, clica de novo no ícone da professora, que às vezes aparece. O meu ontem não estava aparecendo. Eu fiz isso e apareceu. Legal, Andressa. Obrigada. Por nada. Então aí, gente, eu estava falando da hiperqueratose como um sinal clínico da deficiência. Muitas das vezes, observar, né, o paciente, fazer uma adequada... Sara, você clicou em alguma coisa que saiu a minha tela. Opa, desculpa. Não, tudo bem. Deixa eu tentar voltar aqui, tá, gente? Só um minuto, tá? Mas muitas das vezes, só continuando aqui, fazer uma adequada averiguação, né, desses sinais clínicos é importante para verificar já a manifestação da deficiência, né? A cegueira noturna, normalmente, é uma manifestação tardia, tá? O que observa-se precocemente, já como sinal clínico, né, de uma possível deficiência de vitamina A? A pele escamosa, essa questão da hiperqueratose folicular. Agora, a gente está no inverno, então isso pode ser muito associado a ressecamento. Mas se você observa, e conversando com esse paciente, que ele está hidratado, que fazendo anamnese clínica, né? Que não está com nenhuma deficiência de água, e mesmo assim ele está manifestando e reclamando para você que a pele dele está seca e escamosa, sabe quando a gente fica muito tempo na água, que quando a gente sai, a pele fica cheia de quadradinhos assim? Isso é escamação, tá? Aquela pele muito ressecada. Então, você, ao tocar na pele desse paciente, quando você passa a mão, você verifica que realmente tem esse ressecamento, isso pode, excessivo, né? Isso pode ser esse indicativo de que esse paciente está mesmo caminhando para uma deficiência, né? Dessa vitamina. Tudo bem até agora, gente? Tudo bem. Vamos seguir, então. O ferro também, né, é um dos micronutrientes abordados pelo programa de suplementação, e ele também está associado a esse desenvolvimento cognitivo, tá? A carência dele pode acarretar desde sonolência até falta de concentração, levando a essa baixa produtividade intelectual. Mas, lembrando, gente, os agravos de uma anemia, elas são muito maiores do que simplesmente cansaço, tá? Falei aí para vocês, por exemplo, da leucemia. Os alimentos fonte de ferro são os alimentos de origem animal e vegetal. Lembrando que os vegetais verde escuro e as leguminosas, né, são muito importantes aí para estar uma adequada alimentação. A anemia ferropriva, então, é a manifestação dessa deficiência de ferro, que pode levar, né, a agravos futuros, principalmente relacionados à baixa produtividade intelectual. Hoje, então, com relação a essas principais carências, nós temos o Programa Nacional de Suplementação de Ferro e o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, que é o Vita A+, tá? O Brasil, ele tem a política relacionada não somente à suplementação, mas também à fortificação, tá? A fortificação de alimentos faz com que, então, sejam enriquecidos os alimentos que são mais utilizados pelo brasileiro. A gente tem exemplos que hoje o iodo é adicionado no sal de cozinha, né? E o ferro e o ácido fólico na farinha de trigo e de milho, porque são importantes fontes de carboidrato para o brasileiro, então elas são enriquecidas. Então, aqui, a política de suplementação de ferro é também junto com a política de fortificação de farinha e milho. Lá em Viçosa, eu gosto de falar isso porque são novas experiências, né? Tem um programa que trabalha com fortificação de feijão e fortificação de arroz, tá? Nesse sentido aqui também. Não foram lançados ainda, né, os produtos, mas é uma importante estratégia, porque faz parte da alimentação do brasileiro e pode, né,
gerar a alimentação adequada, sem contar a não necessidade de uma suplementação medicamentosa, né? Somente essa suplementação mesmo voltada para a alimentação. Aqui eu deixei para vocês a capa do NutriSUS. O NutriSUS é hoje, então, o programa que aborda as diferentes iniciativas. Tem um caderno de suplementação, tem um caderno específico com todas as orientações no que diz respeito à fortificação dos alimentos, tá? Para alimentos fortificados em pó. Essa fortificação do NutriSUS, utilizando esses sachês, ela é feita nas escolas, tá? É uma suplementação da alimentação infantil no que diz respeito à adição de micronutrientes na forma de pó nas refeições dos escolares, tá? Esse é um programa que hoje é referência mundialmente, porque tem muitos bons resultados, tá? Então, aqui é o logo do programa e nós temos esse caderno que tem as orientações básicas, tá? O programa, então, NutriSUS, ele faz parte do programa Saúde na Escola. São beneficiados muitos municípios brasileiros, mais especificamente, né, cerca de 43.560 escolas. E o NutriSUS tem como objetivo, né, potencializar esse pleno desenvolvimento nutritivo, intelectual, combater as deficiências nutricionais, mais especificamente, então, trabalhando com deficiência de ferro e vitamina A. Os sachês, eles são distribuídos tanto para as escolas como para as creches, tá? Desde 2014, então, já foi ampliado esse número de beneficiados. Esse é um dado de 2014, sendo atingido, tá? Crianças de 0 a 6 anos, em locais que são considerados locais de pobreza ou pobreza extrema. Aqui eu vou mostrar para vocês como é a carinha do sachê. Ele vem nesse pacote, com o logo da NutriSUS, e os sachês em pó. Esses sachês, eles são adicionados em cada pratinho das crianças, né? Fazendo com que ela coma junto com a refeição, não tem sabor. Um suplemento vitamínico enriquecido, né? Principalmente para fortificar as refeições de ferro e de vitamina A. Alguém conhecia ou já estudou numa escola que teve esse programa? Não conhecia. Não. Não, né? É difícil verificar aqui na região sul, porque realmente ele é um programa que, por mais que ele esteja ampliado, ele é mais voltado para regiões de pobreza extrema, tá? Aqui é um pouquinho da composição. Eu bati muito no ferro e na vitamina A, mas esse sachê ele é bem completo, tá? Ele tem também todas as vitaminas lipossolúveis, tem um foco grande nas vitaminas do complexo B, que nós sabemos, né, que por ter essa relação aí com alimentos de origem animal, são pouco consumidas por essas crianças. Sem contar aí, né, que está presente também ácido fólico, zinco, cobre, selênio e iodo. Aqui é o rótulo, tá, da composição nutricional de um sachê. Além desse programa NutriSUS, hoje o programa de suplementação de ferro, que foi criado e ampliado em 2005, tem como objetivo também orientar, né, tanto a nível estadual como municipal, os profissionais de saúde, para combater, né, essa doença, anemia, que é muito prevalente nas crianças e também nas gestantes. Eu falei muito do combate à deficiência nutricional em crianças, mas hoje o ferro faz parte do programa governamental para também estar incentivando o consumo adequado desse mineral nas gestantes, uma vez que tem vários comprometimentos, né, na gestação e pode gerar também maiores riscos, né, de parto prematuro e também má formação. Os fatores que favorecem o desenvolvimento da anemia, além da alimentação inadequada, são os fatores relacionados à gestação, um início, né, com alimentação inadequada, uma gestação não programada, uma mãe que não tem adequados estoques de ferro no corpo e também, né, consequentemente, com o nascimento dessa criança, não faça o aleitamento materno exclusivo e nem a introdução da alimentação, da introdução alimentar adequada, tá? A própria gestação, ela faz com que ocorra perdas, né, de sangue no parto ou também microsangramentos intestinais.
Nesse sentido, então, a gestante é também um grupo de risco, porque ela tem maior necessidade, né, para a formação do bebê e também uma perda aí programada de sangue. Então, ela deve ser também um grupo favorecido pelo programa. Hoje, então, o grupo atende crianças de 6 meses a 18 meses e gestantes a partir da 20ª semana, ou seja, já aí no final da gestação, são obrigatoriamente suplementadas, tá? A suplementação é gratuitamente distribuída pelo SUS e hoje faz parte de uma política governamental que se ampliou desde 2005, tá? O programa, então, ampliou a suplementação de sulfato ferroso em 2013 e também de ácido fólico. Então, hoje, né, além da suplementação de sulfato ferroso, o ácido fólico também é suplementado para gestantes e é adquirido pelos municípios via licitação e comprovação dentro dessa assistência farmacêutica, que faz todo esse acompanhamento das necessidades de acordo com o número de gestantes, tá? A portaria ministerial que acompanha isso foi criada em 2013, essa implantação e ampliação, é a portaria 1555. As principais consequências da anemia, que eu já comecei a debater, né, para a criança, vai desde o baixo peso a nascer, para a gestante, maior risco de mortalidade materna, e acompanhando esse bebê, essa criança, né, tem maior risco de atraso cognitivo, né, deficiência em outros ciclos intelectuais e de cognição, além do comprometimento do sistema imune, né? Como eu falei para vocês, o ferro é um nutriente-chave dentro do sistema hematopoético aí da medula, produzindo células de defesa também, né? Imunidade adequada. Então, se eu não tenho uma imunidade adequada, desde a produção de natural killer, eu não consigo, então, estar tendo uma saúde adequada no que diz respeito a maior fortalecimento desse sistema imune e menor susceptibilidade a doenças, assim, que são consideradas, assim, perniciosas, né, que são doenças negligenciadas. Então, o sistema imune também fica comprometido e, com isso, né, fica mais susceptível a infecções. As principais estratégias do programa, além da fortificação da farinha de trigo e de milho, que eu falei para vocês, fazem parte também de orientações alimentares e nutricionais, que são feitas por nutricionistas dentro da estratégia de saúde da família, para combate à anemia. Essas orientações, principalmente, passam como incentivo ao consumo adequado de carne vermelhas, vísceras, aves, orientação adequada também para consumo de peixes, mariscos, que são boas fontes, além de priorizar também bom consumo de leguminosas e vegetais verdes escuros, tá? Além disso, é importante essa ligação do consumo do ferro também com o consumo adequado de vitamina C, porque favorece, né, a absorção. Então, o consumo de alimentos cítricos, né, ricos em vitamina C, e também alimentos mais alaranjados, avermelhados, que também são ricos, né, em vitamina C, devem ser incentivados. A suplementação profilática do ferro, ela ocorre de maneira ininterrupta dos 6 aos 18 meses, então essa criança, ela é suplementada dentro do programa, né, da Estratégia de Saúde da Família, até 1 ano e meio, e inclusive, né, as crianças que não estão em aleitamento materno, elas já podem começar a ser suplementadas a partir dos 4 meses, porque se eu tenho esse desmame precoce, eu tenho maior risco do desenvolvimento da anemia. Então, eu já faço ainda essa suplementação ainda mais profilática, né? Eu inicio a partir dos 4 meses de idade. Se a criança for incluída tardiamente no programa e não tiver em aleitamento materno exclusivo, ela tem maior risco, tá? Aí se amplia um pouco mais a permanência dela dentro do programa. Mas obrigatoriamente, né, dos 6 aos 18 meses, as crianças que são atendidas e acompanhadas desde então da gestação dessa mãe, dentro da estratégia de saúde da família, elas têm essa suplementação no programa, tá? Aqui um pouquinho para vocês relembrarem, né, a quantidade dos alimentos que tem maior biodisponibilidade de ferro, né? As vísceras aí é um destaque para elas, mas nós temos também bons alimentos vegetais que são boas fontes de ferro, né? Trigo, aveia, cevada tem uma grande proporção, né? Além disso, olha só, um destaque aqui, a semente do gergelim,
ameixa em calda, tá? São boas fontes. Além do açúcar mascavo, que a gente sempre fala que não tem diferença de caloria entre os açúcares, né? Mas lembrando aí que o açúcar mascavo, por não ser um açúcar refinado, ele tem uma excelente quantidade de ferro, tá? Aqui é mais a nível de curiosidade. E lembrando, né, que as DRIs colocam que as crianças menores de 6 anos têm necessidade entre 7 a 10 miligramas de ferro por dia. Então, a gente consegue, né, olha aqui é a quantidade por 100 gramas, adequar essa alimentação para favorecer esse consumo. Se ela, por exemplo, consumir 2 gemas de ovo cozida, ela já vai estar conseguindo, né, ter mais que 6 aí miligramas. Então, já está muito próximo aí. Se incluir, por exemplo, um agrião ou um fígado de boi, até ultrapassa esse valor, tá bom? A forma, então, de administração da suplementação no Brasil, para a população de 6 meses a 18 meses, é uma dosagem de ferro de 25 miligramas, né, uma vez por semana, até essa criança completar 18 anos. Como é feita a administração dessa dose de ferro? Pelo sulfato ferroso. Quando vocês leem aqui que é universal, é para todas as pessoas atendidas dentro da estratégia de saúde da família, tá? Então, de 6 meses a 1 ano e meio, uma vez por semana, essa criança tem que suplementar com sulfato ferroso. Tomando um comprimidinho, tá? As gestantes, a partir da 20ª semana, é 60 miligramas de ferro elementar e 5 miligramas de ácido fólico. Aqui é diariamente, até o final da gestação, com sulfato ferroso ou com ácido fólico. Também universal. Todas as gestantes atendidas a partir da 20ª semana gestacional. No pós-parto, essa gestante, ela tem que receber 60 miligramas de ferro elementar também todos os dias, até o 3º mês pós-parto, de sulfato ferroso. E eu chamo atenção, tá, gente? Quando tem aborto espontâneo ou não, né? É necessário também essa suplementação até o 3º mês pós-aborto, de sulfato ferroso todos os dias. Também universal, de todas as gestantes acompanhadas ou dessas mulheres que sofreram, né, o aborto. Certinho aqui, esse quadro ele é um pouquinho confuso, mas conseguiram entender? Sim, ô Jaque, a única coisa, a forma de suplementação é por comprimido, né? Isso. Tá. Então, aí, por exemplo, Sara, para crianças, né, é um comprimidinho por semana, e para gestantes, um comprimido diário, né, e no pós-parto e no pós-aborto também, um comprimido diário, por 3 meses no pós-parto e pós-aborto. Uhum. Alguma coisa, Rô? Não, é só confirmando, entendi sim. Tá, joia. Vou seguir, então. Aqui o programa de suplementação de vitamina A é considerado, né, um dos programas também pioneiros aí junto com o ferro. É o Vita A+, tá? Ele foi criado em 2005 pela portaria 729, com o objetivo de controlar, reduzir, né, as deficiências associadas à vitamina A. Aqui não é mais de 6 meses a 18 meses, aqui é ampliado, de 6 a 59 meses, tá, de idade. E também para as puérperas no pós-parto imediato. A justificativa, então, é que a deficiência de vitamina A, além de ser muito prevalente, ela tem essa questão dos estoques reduzidos ao longo da vida como reflexo de uma alimentação inadequada. E as gestantes também sofrem esse problema relacionado à concepção. A ingestão insuficiente de alimentos, fontes de vitamina A, então, faz com que a alimentação inadequada faz com que ocorra essa carência. Em 2010, esse programa que foi criado em 2005, ele foi ampliado, tá? Principalmente para a região norte do país, a Amazônia, que hoje é um dos principais pontos de deficiência de vitamina A no Brasil. Em 2012, para ampliar ainda mais essa estratégia de suplementação, foi criado o Brasil Carinhoso. Esse programa, ele teve como objetivo, o Brasil Carinhoso, atingir as regiões norte e nordeste, que antes não estavam tão ampliadas, dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, então, são mais de 500, né, municípios integrantes,
e principalmente um foco maior na região norte, nordeste e também populações indígenas, que merecem uma atenção especial, tá? O programa tem como estratégias controlar, né, distribuir todo esse ferro, essa suplementação de vitamina A no Brasil, como controle do Ministério da Saúde. O suplemento medicamentoso produzido por laboratórios que são vinculados às secretarias municipais de saúde e é distribuído pelas unidades básicas de saúde. Aqui, crianças menores de 12 meses têm uma megadose de 100 mil unidades internacionais. Então, essa criança de menores que 12 meses vai uma vez no postinho e recebe uma megadose de 100 mil unidades internacionais. Por quê, gente? Eu já garanto os estoques, tá? De vitamina A. Fígado é responsável por esses estoques. Crianças de 12 meses a 59 meses recebem uma megadose de 200 mil unidades internacionais aqui a cada 6 meses, tá? Então, gente, eles são acompanhados e verificados, então, a suplementação por essas megadoses. É suplementação vitamínica mesmo. Aqui, lembrando um pouquinho das consequências da vitamina A, a gente já falou da xeroftalmia, que é essa questão do olho seco, mas a gente tem também a xerose corneal, que é a córnea ficando sem brilho, com aspecto seco e também granular, como se fosse vítrico, assim, enrijecido. A própria ulceração da córnea, que é uma degeneração que evolui para a xerose e faz com que essa pessoa perca a visão, tá? Além de ter inicialmente a fotofobia. A cerotomalácia, que é uma ulceração também que leva essa necrose corneal e a permanência e a cegueira permanente, e as infecções recorrentes, né, que são reflexos da baixa ingestão de vitamina A. Os principais benefícios, então, do programa é a redução de morte por algum desses problemas associados, tanto à visão como principalmente às infecções. E aqui a gente tem um dado importante, que a mortalidade por diarreia e também a diminuição da mortalidade por pessoas HIV positivo, com a suplementação adequada de vitamina A, diminui. Por quê? A atuação dentro do sistema, né, de defesa para não ocorrência de infecção, que são uma das principais consequências, né, da diarreia retroviral e também de pacientes HIV positivos. Lembrando aí que ninguém morre de AIDS, né, mas morre das suas consequências, e uma delas é a infecção. A Organização Mundial de Saúde recomenda, então, que a suplementação não seja feita somente para esse grupo aqui que nós vimos no início, crianças menores de 12 meses e crianças de 12 meses a 59 meses, mas também que essa suplementação ela seja ampliada, tá? Para gestantes e população de risco, como, por exemplo, os HIV positivos. A diversificação da dieta hoje, né, dentro da atenção nutricional, faz com que ocorra o combate, então, profilático da deficiência de vitamina A. Aqui, relembrando um pouco das principais fontes, né, de vitamina A, nós temos aqui destaque para os vegetais e também para os alimentos à base de leite, né, queijos, alimentos mais elaborados. O fígado é uma excelente fonte, e a necessidade de vitamina A para crianças menores de 6 meses gira em torno de 300 a 400 microgramas, fácil de ser atingido se ela estiver em alimentação complementar. Porém, difícil, né, se ela não estiver, tá? Porque depende exclusivamente da boa concentração no leite materno, tá? Então, se essa gestante fez o adequado acompanhamento nutricional, vai ter boas doses, né, no leite, senão fica mais difícil tá atingindo. Gente, eu já vou partir para as questões de estudo. Vocês têm alguma dúvida com relação à parte da suplementação de vitamina A? Não, tranquilo. Aqui vocês entenderam que é mega dose, né? Então, a cada 6 meses, essa criança recebe essas doses e não é feito diariamente como é feito pelo ferro, tá? Tá. Ou uma vez por semana. Essa aqui é a principal diferença de suplementação. Tá joia? Certo. Posso passar para as questões? Pode.
Gente, a primeira questão, então, é possível que apenas o programa de suplementação de micronutrientes sejam capazes de reverter a situação de carência de micronutrientes no Brasil? Então, qual que vocês acham que é a importância do NutriSUS? E vocês acham que é possível mesmo somente com a suplementação ou é necessário um acompanhamento nutricional aí, tá? Para expor a opinião de vocês, mas com base no que foi discutido, tá? 2. Considerando que o programa de suplementação de ferro orienta a prescrição de 1 miligrama por quilograma de peso, que é uma outra forma, tá, gente, de estar calculando esse ferro elementar aí, que é por peso corporal. Se eu tenho, então, uma criança de 6 meses de idade pesando 8 quilos, quantos miligramas que essa criança deve receber? Essa dose é diária ou é por semana? Então, eu vou voltar aqui no quadro, tá? A dose de 6 meses a 18 meses pode chegar a 25 miligramas, né? Só que eu posso calcular ela também fazendo a suplementação de acordo com o peso corporal. De 6 meses a 18 meses, é diária essa dose ou ela é semanal? Uma vez por semana. Oi? Semanal. Semanal. Então, se essa criança de 6 meses, ela tem 8 quilos e é 1 miligrama por quilograma de peso, quanto que ela vai receber de sulfato ferroso? Quanto que eu vou prescrever para ela? 8 miligramas? Isso aí, Andressa. 8 miligramas, tá? Por semana. Então, uma vez por semana, um comprimidinho de 8 miligramas. Mas pode chegar até 25. Normalmente, não é feito esse cálculo, já é distribuído 25 miligramas, que aborda, né, diferentes faixas de peso aí, tá? Considerando, então, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né, que é para o combate à anemia, eu quero que vocês falem para mim as estratégias, as principais fontes de ferro, e como é feito, então, discutir um pouco dessa suplementação nos diferentes grupos. É o 3 aí. E 4, considerando que o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A combate, então, as consequências relacionadas à deficiência, eu quero também que vocês falem, aqui eu até digitei errado, ó, quais as principais fontes de vitamina A e como é, então, essa suplementação dentro do programa. Lembrando que tem uma diferença da suplementação de ferro para a suplementação de vitamina A. Vitamina A é megadose. Aí eu quero que vocês discutam isso, tá? Ô, gente, encerrou então a nossa aula, mas vocês querem tirar alguma dúvida?